Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês, porque te disse, eu te vi debaixo da figueira. Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: em verdade eu te digo, vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Filhos queridos, hoje nos reunimos aqui para celebrar a Eucaristia, segunda-feira. Como eu disse, uma manhã fria. Mas estamos aqui porque nos aquecemos no Senhor. E estamos celebrando pelos nossos falecidos, rezando pelas almas do purgatório, rezando por aqueles que hoje já não estão entre nós. E como é importante rezar pelos mortos. Como é importante oferecer aquilo que está ao nosso alcance. E o que está ao nosso alcance? Oferecer a oração mais perfeita que temos, o sacrifício eucarístico. E hoje também celebramos São Bartolomeu, por isso os paramentos são vermelhos, lembrando o martírio. Por falar nisso, não esqueça de ver no YouTube, missa parte por parte. Não deixa de ver. Lá tem todas as explicações. Às vezes eu dou umas pistas aqui, mas lá eu explico em vários episódios. YouTube Padre Manzotti. É uma questão de capricho, porque você não paga nada. É só você querer conhecer melhor a missa. Está lá. Mas hoje nós celebramos, aqui fala de Natanael, nós chamamos de Bartolomeu. É o mesmo nome. É impressionante perceber a figura de Filipe. Filipe era amigo de Bartolomeu. Eu vou usar a palavra Bartolomeu, um dos apóstolos. Eram amigos. Eles eram de uma mesma região, a região de Caná da Galileia. Alguns apóstolos de Jesus, alguns eram perto de Cafarnaum. Outros eram da Galileia, de Caná. E no caso, Natanael é de Caná da Galileia. Isso vai dizer e mostrar que existia uma certa, eu não diria rixa, mas uma certa assim, um certo pouco caso com Nazaré. Nazaré é pequena até hoje. Quem vai comigo na Terra Santa, inclusive o ano que vem, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, sair a vacina, que antes disso eu não tiro o pé daqui de Curitiba. Essa noite sonhei que eu estava viajando. Nossa, sonhei tanto, essa noite foi, meu Deus, quanto sonho. Mas, e eu mesmo na viagem, no meu sonho eu dizia, não, mas eu não devia estar aqui, não saiu a vacina ainda. Eu quero
esperar, que eu não quero ser, não é só me cuidar, mas não ser motivo de aglomeração dos outros, você entende isso? Porque seria onde a gente vai e acaba juntando pessoas. E não vamos nos iludir que não morre não, gente. A pandemia está aí. Nós estamos num novo normal, mas o novo normal não quer dizer não usar máscara, não quer dizer não lavar as mãos com sabão, não quer dizer usar álcool em gel, não quer dizer não se cuidar. Mas eu vou na Terra Santa, se Deus quiser, para Pentecostes do ano que vem. Inclusive, quem quiser já pode antecipar. Mas o que eu quero dizer é que você vai para Caná da Galileia, uma cidade grande. Não grande nos nossos moldes. Em Jerusalém, na Terra Santa, nada é grande como a gente. Tudo é muito pequeno. Mas Nazaré, muito menor. E havia uma certa assim, uma coisinha, uma intriga. Nazaré. Por isso, ele que veio de Caná diz para Filipe, mas de Nazaré pode sair algo bom? Mas antes eu queria falar de Filipe. Filipe não aparece muito. Bento XVI, quando numa das suas homilias sobre este evangelho, ele diz assim, nós temos 2 apóstolos que não fizeram nada de extraordinário. Mas não é porque não fizeram nada de extraordinário que deixaram de ser apóstolos, que deixaram de amar o Senhor, que deixaram de dar o testemunho de vida. Acredito que para nós isso signifique muito. Talvez nós não consigamos, você que está me acompanhando em casa, pela TV, pelo rádio, por um aplicativo, pelo YouTube, você pode dizer, mas eu não fiz nada de extraordinário. Mas quem disse que o amor precisa fazer algo de extraordinário? Quem disse que o amor na quietude, na serenidade, não é amor? É ou não é? Quantos de nós? O amor sereno, o amor sólido, o amor verdadeiro. Por isso, ser cristão não é fazer algo de extraordinário. Nunca confunda heroísmo com santidade. E hoje eu comecei Levítico. Quem acompanha a experiência de Deus? Tá bom. Quem está em casa, nós fizemos Gênesis, Êxodo e hoje eu comecei Levítico. Inclusive nas redes sociais, está lá, acabei fazendo um resuminho, porque praticamente eu ditei hoje, né? Porque eu falei que eu não ia ler o livro inteiro do Levítico. Por quê? Porque não deve ser lido, por favor, gente. Quem quiser, hoje pode ler do capítulo 1 ao capítulo 11. Mas são todas leis que de repente a gente já não nos vale mais. Por isso eu fiz um resuminho. Quem está em casa está vendo ali na tela. E eu fiz um resuminho, capítulo 1 ao 2, 3 ao 4, 5 ao 6. O que é que dizia o Levítico? É assim que eu vou fazer. Levítico, Números é mais fácil. E depois Deuteronômio. Mas por que o senhor chegou nisso? Que eu quero dizer que até pedi que fosse feito em pergaminho. Confesso que não fui eu que fiz, não sou tão sabido para isso, para fazer essas coisas. Mas eu peço as coisas no pergaminho e colocaram lá. Que eu quero que você, filho, leia o Pentateuco comigo. Quem já leu o Pentateuco? Não é fácil. Por isso que eu quero que eu vou conduzindo, para a gente ler. Um dia pelo menos você dizer assim, ó, eu li os Pentateuco. Toda vez que o padre falar a Torá, o Pentateuco, eu li. E você vai ver que tem coisa boa. E hoje, no capítulo 11, e isso eu coloco na última lâmina que está nas redes sociais. Capítulo 11, versículo 44 e 45. Deus faz praticamente um resumo e diz assim, e dá para entender que tudo que veio antes, sobre as oferendas, sobre o sal, sobre o incenso, sobre as ofertas, sobre os sacrifícios, tem um objetivo. Eu sou santo, diz o Senhor. Levítico, capítulo 11, versículo 44. Eu sou o Deus que te tirei do Egito. Eu sou santo, portanto, sede santos.
aquilo que nosso Senhor disse no Novo Testamento: sede santos como Deus é santo. Veja que o antigo e o novo se misturam, e tem a ver com o evangelho de hoje. Eu faço gosto de abrir meus parênteses, mas eu sempre fecho e trago. O evangelho de hoje, Filipe é uma pessoa impressionante. Filipe é um que encontrou Jesus, mas ele não se conteve. Às vezes, a gente precisa fazer esse papel de Filipe. Gente, nós precisamos dizer para as pessoas, às vezes: você conhece Jesus Cristo? Você conhece como vale a pena experimentar o amor de Jesus? Mas é impressionante a figura de Filipe, apesar de que o santo hoje é o outro, porque Filipe sempre me instiga. André também faz o mesmo papel. Foi André que chamou Pedro. Primeiro foi André, depois Pedro. Mas vamos voltar a Filipe. Filipe encontrou Jesus. Agora perceba que às vezes, pelo fato de não termos encontrado Jesus, essa palavra encontrar Jesus significa encontrar mesmo, não é teórico, não é racional. Ninguém encontra o outro racionalmente. Quando a gente fala encontrar, é o que? Encontrei, esbarrei, quer dizer, encontrei as minhas buscas se realizaram, meus sonhos se concretizaram, não é assim? Encontrei o amor da minha vida. Você consegue falar isso platonicamente? Desculpa, platonicamente, no sentido, encontrei o amor da minha vida, mas nunca vi, não conheço. Qual é que é o nome da pessoa, dessa mulher? Não sei. Como é que é? Tem cabelo escuro, nunca vi. Não. Para você poder dizer isso, encontrei o amor da minha vida, você precisa ter olhado, olhos nos olhos. Ter encontrado o amor da tua vida é ter percebido que há muitos pontos em comum, que a pessoa te dá um preenchimento do teu vazio interior. Aí você tem aquela fase, né? Quando você encontra um amor, você faz loucura. Não tem essas coisas? Tem ou não tem? Eu estou falando grego. Quem já se apaixonou alguma vez na vida aqui? Encontrou? Nossa, tem gente que não levantou a mão. Valei-me, pai. Ainda não experimentou a melhor parte da vida. O amor. Filhos, quando Filipe diz: eu encontrei Jesus, e esse foi tão forte para ele que ele correu contar para o outro. Então, às vezes a gente tem que pedir: Senhor, eu quero te encontrar. Eu quero que preencha meu interior, que seja a resposta dos meus anseios. Eu quero fazer essa experiência contigo, Jesus, de amor profundo. Encontramos aquele que Moisés escreveu na lei. Moisés falava muito do Messias que viria e também dos profetas. Quer dizer, Jesus é a realização. Ele diz: Jesus de Nazaré. Aí vem o lado humano. Apesar de ser um homem sem fingimento, ele foi tão sem fingimento que ele falou: mas, o Filipe, por acaso, de Nazaré vem alguma coisa que presta? Vem alguma coisa? Filipe não argumentou. Olha que bonito isso. Ele disse: vem comigo, e você vai experimentar também. Isso é evangelização, sabia? É isso que nós precisamos no mundo onde as pessoas estão tão desacreditadas. Mas não é só desacreditado, frustrados. As pessoas estão assim, se sentindo: meu Deus, está difícil. Meu Deus, eu não te encontro. Meu Deus, o que eu vou acreditar? Meu Deus, eu estou com vazio aqui inteiro. Sabe aquele vazio que aparece tantas vezes nos pedidos de oração? Angústia. Eu estou sentindo-me tão para baixo. Vem
Vem comigo, experimenta Jesus. Eu já fiz essa experiência. Faça você também. É impressionante que aqui, hoje, São Bartolomeu estava vindo, e Jesus viu que ele vinha. E antes dele chegar, ele comentou para os que estavam do lado dele, os outros apóstolos: aí vem um verdadeiro judeu, israelita. Ele é verdadeiro. Nele não existe falsidade. Meus irmãos, sede santos, como Deus é santo. A busca da santidade não pode ter fingimento. A busca da santidade não pode ter inverdade. Então, a luta pela verdade é também nossa própria luta. Aquilo que nosso Senhor dizia, dizer sim quando é sim, não quando é não. A luta pela santidade é nós sermos o quanto mais possível translúcidos, o quanto mais possível autênticos. Porque não pode dizer que encontrou Jesus quem vive na mentira. Não dá. É como se querer misturar água e óleo. Não funciona. Então, é só vivendo a verdade, inclusive na nossa própria vida. E não é fácil. Isso que eu estou dizendo, muita gente vai dizer, mas é tão fácil, padre. Não é. A gente sempre procura se esquivar, se justificar, se esconder. E nós sabemos que o nosso pai, Adão, se escondeu porque tinha pecado. Quando a gente se esconde de Deus, é porque no fundo nós estamos devendo, estamos com culpa. Aí vem um verdadeiro israelita, um homem sem falsidade. Hoje convém pedirmos: Senhor, me mostra a tua verdade, faça-me caminhar na verdade. Ajudai-me, Senhor, a fugir das minhas fraquezas e das minhas incoerências. Natanael perguntou, desculpa brincar, eu te conheço? Em outras palavras, da onde você me conhece? Por acaso eu te conheço? Jesus falou, sim, eu te conheço. Antes que Filipe fosse te chamar, eu já tinha olhado para você. Veja, Filipe foi um instrumento, mas o chamado foi de Jesus. Deus tem um olhar clínico. Às vezes a gente esquece disso, que Deus tem um olhar. Jesus tinha um olhar. Eu gosto muito do olhar de Jesus das Santas Chagas, porque você sabe o significado, né? O olhar dele. Algum me falou, padre, esse Jesus é meio vesgo. Não é vesgo, ele é propositalmente assim. E mais ainda é lá no ícone. No ícone ele é mais estrábico ainda. Mas por que eles fizeram Jesus? É raro? Não. O objetivo é um olho, os dois estão olhando para frente, mas um levemente para baixo. Esse é o objetivo. O Deus que nos olha profundamente. Como Deus olhou para Bartolomeu. E Deus olhou a essência de Bartolomeu. Deus viu o que Bartolomeu buscava. Gente, se acredita em mim, antes que as nossas preces cheguem aqui, nos nossos lábios, Deus sabe. Talvez por isso as nossas orações não são atendidas. Talvez por isso a gente não fala com verdade. Deus olha para nós lá no fundo. Deus nos conhece, tem um salmo que diz isso. Antes que as palavras cheguem à minha boca, tu já as conheces, Senhor. Se eu vou no fundo do abismo, tu lá estás. Se eu subo a montanha, tu lá estás. Eu não entendo, Senhor, porque a tua ciência foge
tudo que eu já vi. Mas o Senhor nos conhece. Mas pelo fato do Senhor nos conhecer, não é para a gente se esconder. Se a gente perceber, Bartolomeu foi até um pouco ácido, não foi? E Jesus escutou, quando disse, e pode vir alguma coisa de Nazaré? Mas ele foi verdadeiro. A verdade liberta. Esse texto mostra isso. A gente podia falar, nossa, mas como Bartolomeu foi mal educado, né? Não, ele foi verdadeiro. Quando nós somos verdadeiros com Deus, Deus conhece a verdade. Deus conhece profundamente. Então perceba que não é para se esconder de Deus. Não há motivo para se esconder. Há motivo de pedir a misericórdia e mudar. Por isso eu gosto muito desse olhar de Jesus. Esse olhar penetrante. Esse olhar sempiterno, que dá um ar assim de onipresença. Gosto desse olhar para dizer assim, Senhor, eu estou aqui, hein? Não sou a mais bela pessoa do mundo, e dentro de mim há muita coisa errada, mas me ajuda, Senhor. Essa é uma atitude de quem quer fazer experiência com Jesus. Ele disse, eu te vi, antes que Filipe fosse lá, eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, mestre, tu és o Filho de Deus. Agora não é mais Filipe que fala, é ele. Você lembra ontem o que disse Pedro? Está muito próximo ontem e hoje. E para vocês, quem sou eu? Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, não foi a tua razão que falou, mas foi uma revelação do meu Pai. Aqui de novo a frase, mestre, tu és o Filho de Deus. Então nesse encontro com Jesus, é esse reconhecimento de ser o Filho de Deus, o Rei de Israel. Eu fico pensando na glória de Bartolomeu. Aqui ele já recebeu um prenúncio do céu. Bartolomeu, em verdade eu te digo, você se encantou por eu ter te visto, mas você verá coisas ainda maiores. Você vai ver o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Que visão maravilhosa. Que visão maravilhosa nós podemos ter se seguirmos o caminho de Bartolomeu. Eu digo que Bartolomeu não teve grandes feitos. Segundo a tradição, ele foi um missionário na Índia. Se encontraram vestígios na Índia. E também em outras regiões. E quando ele chegou numa região, ele encontrou um povo pagão. O seu trabalho missionário, exatamente por ter encontrado Cristo, foi tão forte, tão eficaz, que ele conseguiu converter o rei, a esposa e os filhos para o cristianismo. O que aconteceu? A inveja. Os sacerdotes pagãos fizeram a cabeça do irmão do rei, que permitiu que ele fosse morto. Então ele foi condenado a ser esfolado vivo. Ser esfolado vivo é tirar a pele. Tirar uma parte, ele não morreu. E por fim, ele foi decapitado. Mas retomo a frase de Bento XVI sobre esse evangelho. Um grande exegeta, Bento XVI. Bartolomeu foi o apóstolo que não fez nada de extraordinário, mas nem por isso deixou de ser apóstolo e de amar, porque amar já é extraordinário. Ser fiel a Deus já é algo extremamente extraordinário. Hoje
nós estamos aqui para rezar pelos falecidos. Toda segunda-feira fazemos. E olha, meus irmãos, como é importante rezar, pedir. E é nesse sentido que eu quero propor que quinta-feira, essa é a última quinta-feira, né? Porque dia 31 é que dia do mês, da semana? Segunda-feira. Então essa é a última quinta-feira do mês que nós estamos na Sagrada Família. Na terça que vem eu já começo outro. E exatamente por estarmos na Sagrada Família, livrai minha família do mal, eu proponho que você já comece, não é só para quinta. Eu ia fazer até um desenho, mas a equipe vai me ajudar lá, que é colocar numa árvore. Desenhe. Coloque todos os nomes que você lembra da tua família. Se você lembrar, ajuda muito. Começa por você, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu não tenho papel aqui. Vou colocar meu nome, aí do lado vou colocar meus irmãos, José Jacomo, Antônio Carlos, Joana, Jandira. E aí você começa a puxar. Filhos de um, filhos de outro, e vai ramificando. Sabe como é que é? É a árvore genealógica. Eu queria que você não deixasse só para quinta. Essa semana eu quero convidar você. Ué, mas se eu vou rezar pelos mortos, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Missa pelas almas do purgatório. Eu quero que a gente lembre o máximo possível de pessoas que fazem parte dessa árvore da nossa vida. Mas não é só na quinta. Quinta às 19 horas, nós vamos ter o rito na presença. Eu convido você a me acompanhar pela televisão ou pelo YouTube. Mas eu queria que você fizesse essa árvore. Terminando esse mês da Sagrada Família, que a gente rezasse pelos vivos e pelos falecidos. Pedindo, Senhor, que essa árvore seja curada. Que essa árvore da minha família seja santificada. E se tiver algum problema, Senhor, que uma gota do teu sangue passe todas as gerações. Que a tua misericórdia passe por todos. Entenderam? Quem entendeu? Levante a mão. Porque é importante entender isso. É simples. Ninguém é desenhista, eu também não. Mas eu falo árvore, porque aí a gente vai fazendo os troncos e vai ramificando. Filhos queridos, é confiando em Deus que a gente vence. É de joelho dobrado que a gente vence. Não é por acaso que nessa semana não pode deixar de faltar a imagem de quem celebramos na própria quinta. Inclusive eu vou trazer aqui na missa do meio-dia e às 19, Santa Mônica, que é sempre celebrada um dia antes. E a partir de Santa Mônica, na sexta, Santo Agostinho. Que nossas famílias sejam curadas em Jesus. Repita isso. Que nossas famílias sejam curadas em Jesus. Os vivos e os falecidos sintam a misericórdia de Deus. Amém.